Oi pessoal, aqui é Dayan Siebra, bora para o segundo dia do nosso grupo de implementação da imunidade. Bom, hoje o papo vai ser um pouco mais sério. Eu vou falar sobre algo que eu passei nos últimos anos estudando sem parar. E eu vou falar uma coisa que você precisa fazer hoje mesmo para você acordar amanhã com o sistema imune fortalecido muito mais do que hoje, tá bom? E aí eu preciso te dizer que tão importante quanto fortalecer sua imunidade é você não atrapalhar sua imunidade. O que eu vou te falar aqui hoje é uma coisa que você não vai ouvir na mídia. Então escuta, assiste, preste atenção em tudo até o final. Eu não sei se você chegou aqui agora, tá certo? Mas esse conteúdo é exclusivo para o nosso grupo de implementação para aumentar a imunidade. A gente criou essa iniciativa de utilidade pública especialmente para quem participou da Maratona da Imunidade que eu fiz no YouTube essa semana. Mas por causa do momento que a gente está vivendo, eu e minha equipe, a gente decidiu abrir para todo mundo que precisa aumentar a imunidade e ter mais saúde. A ideia é pegar na sua mão, virtualmente, claro, né? E te ajudar a implementar hábitos simples que vão fazer você fortalecer seu sistema imune de uma forma natural. E ontem eu coloquei um teste sobre imunidade aqui no grupo e pedi para todo mundo responder. E assim a gente ia ter um retrato, uma foto de como está a imunidade do pessoal aqui dentro e traçar um pequeno plano de ação para a gente implementar rápido. Eu vou confessar uma coisa para vocês, né? E muito importante, que eu já esperava o resultado, né? Que eu vi aqui no grupo, né? Só que a gente calculou a média do grupo e deu mais ou menos na faixa dos 40. Se você não sabe que números são esses que eu estou aqui falando, procura o link do teste de imunidade para você fazer também. Então, ele vai estar aqui na descrição desse grupo ou nas mensagens da minha equipe que ela vai colocar. E mesmo se sua nota deu por volta de 20, 20 e um pouquinho, eu percebi uma coisa bem alarmante mesmo assim. Grande parte das pessoas disse ter dores no corpo, problemas intestinais, hipertensão e cansaço crônico. Aquela maldita falta de energia que te suga a vontade de viver. E aí quando eu fui investigar os números, eu vi que muita gente não se exercita com frequência, consome açúcar adoçando bebida, come bastante pão e torrada e ainda toma suco de fruta. E tudo isso me levanta um alerta importante, né? Especialmente por causa de um problema que eu venho alertando a população brasileira já há algum tempo. Normalmente, nas pessoas que responderam que possuem algum problema que eu citei acima, existe um inimigo invisível que ataca o nosso corpo por dentro e faz a nossa guarda baixar, ou seja, ele deprime a nossa imunidade, né? Agora calma, eu não quero te assustar de forma alguma, até porque meu intuito é te ajudar. E se eu estiver te alarmando, entenda como se fosse seu médico de rotina te chamando a atenção, tá certo? Então esse inimigo invisível é como se fosse um bandido que começa um incêndio que arde dentro da gente. E o nosso corpo não consegue apagar esse incêndio sozinho. E por falta de conhecimento, o que é que a gente faz? O que a gente se alimenta com coisas ruins e a gente termina tendo hábitos ruins. Então a gente termina alimentando esse incêndio, como por exemplo comendo errado, achando que está comendo certo, que é o pior, que está se alimentando da forma saudável. E esse inimigo invisível e o incêndio, né, que ele causa, o inimigo causa um grande incêndio no nosso corpo, eles são a causa mais apontadas pelo surgimento das piores doenças. Doenças crônicas como diabetes tipo 2, como hipertensão, obesidade, doença cardíaca. Então, a campeã de mortes de todo mundo, que é a doença cardíaca, demência, Alzheimer, câncer e outras coisas tão ruins quanto essas. Essas doenças por si só são infinitamente piores do que o coronavírus. O nome desse inimigo invisível é a resistência à insulina. E o incêndio que ele causa é a inflamação crônica. Guarda esses nomes: resistência à insulina e inflamação crônica. Aí você diz, tá bom, Dayan. Tá bom. E o que é que tem a ver com imunidade e corona? Tudo. E eu explico para você. Olha só, o nosso corpo tem um sistema imunológico que funciona como se fosse as forças armadas do nosso corpo. Ou vamos entender como se fosse os bombeiros, se você preferir assim. Então, quando algum problema acontece, como uma pancada, uma infecção, enfim, qualquer coisa que cause dano no seu corpo,
ele dispara um alerta e um grupo de emergência entra em ação. Do mesmo jeito, quando tem um incêndio, os bombeiros vão lá resolver, ou quando tem uma invasão e o exército vai lá combater. Só que eles só agem em caso de emergência. Depois que o perigo passou, eles voltam para o quartel. Até aí tudo bem. Esse é o funcionamento normal do nosso corpo. O problema é quando a ameaça nunca acaba, né? Ao invés de voltarem para o quartel, os soldados continuam lá atirando, explodindo bomba. Esse processo continuado pode machucar as células saudáveis do corpo. Assim como uma guerra deixa o cenário devastado, a inflamação crônica é como se fosse um ataque que não para nunca. Então, enquanto parte do corpo se recupera de um dano, outra parte já está sendo danificada. Por isso, ao longo do tempo, ela faz a gente ter doenças. Ninguém dorme bem, né? E assim, ninguém dorme e no outro dia acorda diabético. Ninguém dorme saudável e acorda com câncer. É um somatório de escolhas ruins que causa isso. É por isso que essas doenças são chamadas de crônicas. Elas são causadas pelo mesmo problema e a gente também tem algumas doenças autoimunes que ninguém fala que é disso, como a tiroidite de Hashimoto. Então, recapitulando rapidinho, as pessoas têm um estilo de vida, né, com hábitos ruins que causam resistência à insulina. A resistência à insulina, por sua vez, é o bandido que causa o incêndio dentro do nosso corpo, a inflamação crônica. E qual a importância disso tudo para o momento atual que a gente vive? Agora eu quero total atenção. Me responde uma coisa, se seu exército está todo lutando em uma batalha lá no Japão, será que vai sobrar alguém para proteger das ameaças? Se, por exemplo, o exército da Argentina entrar no Brasil, eu acho que não, né? Se todos os seus bombeiros estão apagando o incêndio lá na floresta amazônica, será que vai sobrar um bombeirinho para apagar um incêndio que começou na mata, perto da sua casa? Também não. Agora, fazendo analogia para você entender, se seu sistema imune está todo comprometido, tentando combater as ameaças causadas pela resistência à insulina e à inflamação crônica, você acha que ele vai dar conta de algum vírus ou bactéria que vai infectar seu corpo? Você deve concordar comigo que é muito provável que não, né? A ação dele vai ser limitada. Se você causa um dano generalizado, como é esse incêndio causado pela inflamação crônica, seu sistema não dá conta de resolver. Você está começando a entender o tamanho do problema? É por isso que diabéticos, hipertensos e outros doentes crônicos estão no grupo de risco, praticamente, né? Então, praticamente toda e qualquer ameaça, inclusive essa de agora e as outras que virão também, serão complicadas para essas pessoas. Só que essas doenças mais brandas, né, digamos assim, se é que a gente pode chamar assim, como dores inexplicáveis no corpo, problemas intestinais, refluxo, hipertensão e cansaço crônico, são o começo de algo pior. E ao contrário do que o povo pensa, doenças crônicas como essas não são hereditárias. Tem uma predisposição mínima disso, né? Caso você tenha alguém na sua família que tenha tido. Mas definitivamente o estilo de vida é o que vai te causar ou te livrar dessas doenças. Aí você deve estar dizendo assim, tá bom, Day, eu entendi. E como eu faço para saber se eu tenho resistência à insulina? O ideal seria você fazer um exame específico para você confirmar. Mas um ótimo indício são essas condições: dor no corpo, problema intestinal, hipertensão e etc. Outra forma mais prática é observar a proporção entre a sua altura e o tamanho do seu bucho da pessoa. Então olha só, aproveita que você está em casa e já pega uma fita métrica para fazer o teste que eu vou te falar agora. Se você é mulher e tem a cintura maior do que 88 centímetros, né, você mede aqui no umbigo, ou se você é homem e tem a cintura maior do que 102 centímetros, ou se você pega o valor do seu bucho, né, em centímetros, dividido pela sua altura e dá maior do que 0,5, é para você ficar alerta. Agora deixa eu explicar melhor, né? O pessoal às vezes tem dúvida, aí como é que calcula isso? Vamos imaginar que você é mulher, tá bom? Você pegou a fita métrica, mediu o bucho, deu 100 centímetros, né? Que é a mesma coisa que 1 metro. Agora você mediu sua altura e deu 1,60 m, né? 1,60 m. 1,60 m é igual a 160 centímetros, tá bom?
Daí também é geometria, matemática, sei lá. Agora bora dividir o tamanho do bucho, que é 100 centímetros, pela sua altura, que é 160. Quanto dá isso? 100 dividido por 160. Deu 0,626. 625, né? Ou seja, segundo essa pesquisa, as pessoas desse exemplo têm algum grau de resistência à insulina. Porque essa continha, né, do tamanho da circunferência abdominal dividida pela altura está acima de 0,5. Depois, quando o grupo estiver aberto, eu quero que você poste o valor que deu a sua medida da barriga com sua altura, só para eu ter uma noção de como vocês estão, tá bom? Agora é o seguinte, toda essa questão é preocupante sim, especialmente em época de contágio de doenças como essa, onde a gente está passando por isso e onde a nossa imunidade é fundamental. Mas a boa notícia é que tem solução, certo? E é mais simples do que você imagina. Como essa aula está ficando grande, eu vou te dar dicas práticas para matar a resistência à insulina e apagar o incêndio na próxima aula, tá bom? Eu vou te mostrar a causa desse problema, que é o principal inimigo da nossa imunidade. E aí eu vou te falar como você pode atacar diretamente a causa do problema. Eu diria que o principal ponto que você aprendeu nessa aula foi que a resistência à insulina é o grande problema que a gente precisa atacar se quiser que nosso sistema imune funcione direitinho. Eu acho que você concordou comigo, né? Proteger a gente de uma ameaça de coronavírus, enquanto luta contra um incêndio inacabável com uma inflamação crônica, não tem como terminar bem. Então, enquanto isso, vai lá, pega a fita métrica, tira suas medidas e coloca no grupo. Se você conhece alguém que está preocupado com essa situação toda, que eu acho que todo mundo, né? E com a imunidade, leva um pouquinho de tranquilidade para ela, chama essa pessoa para vir para cá também ficar com a gente. Até amanhã, estou de olho nas suas medidas